Saudações, hoje são 18 de março de 2023, banalidade do mal. Vocês estão vendo na capa do vídeo aí, essas fotos que eu coloquei aí, para mostrar a República Brasileira e a banalidade do mal. Como é que nós estamos vivendo, como é que está sendo feito o tratamento para a população brasileira a partir do Estado Democrático de Direito. Então, o que nós vemos aqui tornou-se banal, né, a regra da nossa República Brasileira. Durante as décadas aí que a esquerda marxista aparelhou o Estado brasileiro, foi ocupando espaços, corrompendo, dominando tudo, com a conivência e omissão e cooperação das autoridades constituídas, né, e principalmente das Forças Armadas, nossas, que nunca se interessaram pelaquela guerra assimétrica, guerra híbrida, ou seja, nós nunca paramos de enfrentar aquela guerra que existia entre Estados Unidos e União Soviética, que na verdade é chamada de Guerra Fria, e nem mesmo o Foro de São Paulo tomaram conhecimento, e as organizações criminosas, e as ONGs, que sempre circularam dentro do território nacional, ou seja, fazendo propaganda ou fazendo atos políticos. E então, no livro A Origem do Totalitarismo, a filósofa Hannah Arendt, ela faz um apanhado assim, da política totalitária, que quando ela se instala, ela substitui as leis por outro tipo de lei, ela cria, não pela revolução, mas ela cria outros tipos de lei em decorrência da forma que eles governam. Então eles dispensam o consenso iuris, fazendo que a população acredite que eles não vão desviar para a tirania, nem para a ilegalidade, ou arbitrariedade, ou do medo. Mas, quando eles se recusam a seguir as leis do país, ou as leis existentes, eles acabam criando as suas próprias leis. Então, não há parlamento, não há judiciário, há apenas um poder, né, um politipula, uma cúpula, que legisla, que julga, que administra. Isso a gente chama também de ativismo judicial. O tiranete lá escolhe lá uma equipe para ser os juízes da Suprema Corte, e a partir dali eles começam a fazer as leis e a dominar tudo no país. Então esse livro que eu falei aí, da filósofa Hannah Arendt, As Origens do Totalitarismo, ele tem três partes. A primeira parte trata do antissemitismo, né, da ofensa ao bom senso dos judeus, do judaísmo, o Estado-nação, o nascimento do antissemitismo. A segunda parte ela fala do imperialismo e do declínio das nações, o fim dos direitos do homem. E na terceira parte, que é a mais importante, ela fala do totalitarismo em uma sociedade sem classes, como nós estamos vivendo, em partido único, pensamento único. Quer dizer, o poder, totalitarismo é o poder, a ideologia do terror, que é uma forma de governo, que governa sem habeas corpus, sem obedecer recursos judiciais nenhum, não segue o devido processo legal. É uma verdadeira ditadura que não tem a quem se recorrer. Então, é muito interessante esse livro. Mas se alguém pensa que o objetivo do nosso STF é apenas fazer justiça, eu lamento decepcioná-los, mas não é isso aí. Hoje o STF ele não julga criminosos, ele julga a lei, ou melhor, ele cria a lei conforme o réu, faz uma interpretação não técnica, né? Não é uma interpretação técnica, é uma interpretação jurídica sobre o caso, e os julgamentos eles são assim parciais, né? Não são imparciais. E conforme a pessoa, o grupo antagônico que eles estão tratando, principalmente os nossos grupos aí que são rotulados de direitista, fascista, golpista, antidemocrático, coisa parecida, esses aí são tratados como terroristas. E mesmo que essas pessoas jamais tenham feito qualquer ato de terrorismo, nunca tenham usado uma arma, um coquetel molotov, nunca tenham botado fogo num ônibus ou numa casa, eles são taxados de bandidos, né? São tratados como bandidos. Agora, aqueles pessoal lá do Rio Grande do Norte que está queimando tudo, incendiando casas, ônibus com pessoas dentro, aqueles são apenas manifestantes. Agora o resto é bandido. Então, meus amigos, o preso político para o STF, ele é mil vezes mais perigoso que o assassino, o narcotraficante, esses bandidos, pedófilos, enfim, estuprador, não interessa. E o ditador, ele age assim, porque ele tem todos os meios de ação que a pessoa comum não tem. Então, o meio de ação é que faz com que ele tenha poder de impor
de impor a sua tirania. Então ele tem um efetivo, vários grupos de homens armados à disposição dele, Polícia Federal, Polícia Militar, efetivo, uma Stasi, uma KGB, assim, um SS, que eles têm à disposição, e tem viaturas, tem aeronave, tem armas, tem recurso financeiro para pagar diário, para deslocamento de pessoas, tem informantes, eles têm assim tecnologia de ponta na informática, tem apoio jurídico, tem apoio político e midiático. Quer dizer, um ditador ele pode hoje fazer o que quiser, porque é a banalidade do mal. E a população desinformada, como a maioria do povo está agora, os políticos corruptos e essa mídia canalha tentam esconder tudo que é feito de errado para ninguém resistir, ninguém saber do que está sendo feito. E aí não há resistência, e a cooperação, a omissão e contra esses atos ilegais se torna impossível, porque as pessoas ficam com medo, tem censura, tem perseguições, medo, e contra o Estado totalmente aparelhado, assim, não há quem possa fazer alguma coisa. Ministério Público aparelhado, Polícia Federal aparelhada, juízes, autoridades, não tem como. Então, se as Forças Armadas tivessem agido de forma diferente lá no início, os tiranos já tinham se retraído e sacado a viola, mas tudo contribuiu para esse colapso moral da sociedade, a começar pela insegurança jurídica que fez com que tirassem um bandido da cadeia para que ele fosse eleito presidente da República. É isso que aconteceu. Então, toda e qualquer injustiça cometida contra uma pessoa ou um grupo de pessoas, principalmente sem crime, é um crime cometido contra a humanidade, pois se trata de pessoas humanas que são perseguidas pelos seus irmãos, pelos seus conterrâneos, perseguidas pelo próprio Estado. Então, acusam os bolsonaristas e conservadores aí de golpistas antidemocráticos, terroristas, não sei o quê. Mas os golpistas verdadeiros são aqueles que prendem pessoas, que perseguem pessoas que não cometeram crime nenhum, que criticam a falta de que só porque criticaram a falta de transparência numa eleição. E isso sim, isso é assassinato de caráter, assassinato da reputação das pessoas que são inocentes, só porque é fake news. Crime de fake news não existe ainda, então, e a liberdade de expressão existe na Constituição, é garantida, então não pode criminalizar isso aí. Mas os tiranetes mandam a Gestapo, a polícia deles, entrar num país vizinho aí, para buscar uma pessoa que está sendo perseguida por fake news ou outras coisas. Isso é o absurdo dos absurdos, por isso preste atenção naquilo que eu deixei na capa ali. O Sócrates e o Platão, lá na Antiguidade, já diziam que o ato de pensar é um diálogo silencioso que a gente faz com a gente mesmo, Você faz consigo mesmo. E quem não pensa está se recusando a ser uma pessoa humana. E parece que alguns ministros aí da alta corte, eles abdicaram da característica que define a pessoa humana como tal. Eles não são capazes de pensar para fazer um juízo moral da situação, um juízo de valor. Isso permite com que certos tiranetes aí cometam atos cruéis, ilegais ou inconstitucionais e até fora dos limites de sua jurisdição, porque está tudo certo, eles não têm limite nenhum. Não existe um freio para isso, não existe um juízo moral. Então a filosofia ela faz muita falta para nós, para as pessoas, as manifestações do pensamento e a capacidade de distinguir o que é certo do errado, distinguir o bem do mal, o feio do bonito, isso que é o ato de pensar. Então, pessoal, vamos ajudar uns aos outros a aprender a pensar, porque as pessoas que aprendem a pensar, elas criarão coragem de resistir à tirania, aos holocaustos, aos genocídios, aos gulags. Portanto, eu peço que a todos se inscrevam nesse canal, César Ramos Dextravox, vejam os filmes que eu deixo aqui e a literatura, que é muito importante. Se você não gosta do conteúdo, passe para outra pessoa, compartilhe isso. Você pode até não gostar da filosofia da Hannah Arendt, que é uma coisa pesada, difícil de ler, mas o dia que você ler um livro desse, ou um livro do Olavo de Carvalho, você vai pensar muito diferente. Então, não esqueça de se inscrever, ou curtir, ou comentar, e vou deixar para vocês aqui um filme, Hannah Arendt,
Tá no YouTube aqui, tá só copiar esse link e botar na barra do YouTube e você vai entrar direto no filme. É um filme sobre o julgamento daquele carrasco nazista lá, o Eichmann, aquele que foi julgado pelo tribunal de Nuremberg, mas só que lá em Israel, um tribunal internacional feito em Israel para julgar esse carrasco que matou milhões de judeus nos campos de concentração. E vou deixar o livro aqui, o livro do O Imbecil Coletivo, do professor Olavo de Carvalho, que é um dos melhores livros da obra dele. Está de graça no YouTube, só entra ali e baixa, ou então compra na livraria se quiser, mas você nunca mais vai ser o mesmo se você ler uma obra como essa. Amanhã a gente volta de novo, muito obrigado, bom fim de semana.